Olá, seguidores e simpatizantes, mais uma prova de que, em plenas férias, estou sempre a pensar em vocês. Vejam a resolução do exame de matemática de 9º ano de 2017, segunda fase, e até ao próximo vídeo. Na questão número 1, apresentam-nos um histograma que contém informação relativa à massa corporal de um determinado grupo de alunos. Pedem-nos para calcular a frequência relativa da classe 40-45 em percentagem, que é designada nesta questão pela letra K. Ou seja, queremos calcular K, sendo K a frequência relativa desta classe em percentagem. Quando nos pedem para calcular a probabilidade da sua massa corporal ser inferior a 45 kg, estão a pedir-nos precisamente a frequência relativa da classe 40-45. Vejamos que 45 é aqui aberto, portanto não inclui o 45, quer dizer que são valores inferiores a 45. Portanto, aquilo que pretendemos, que é a probabilidade, não é, de ter uma massa corporal inferior a 45, é precisamente a frequência relativa da classe 40-45. Ora, por análise do histograma apresentado na questão, vemos que já temos lá informação relativamente à frequência relativa em percentagem de todas as restantes classes do conjunto de dados, o que quer dizer que é simples, K será apenas 100% menos as restantes frequências relativas em percentagem já fornecidas no gráfico. 17%, 24%, 29%, menos, não é? E menos 22%. Ou seja, retirando aos 100% todas as restantes frequências relativas já contidas na informação deste gráfico, de histograma, obtemos então o resultado pretendido, que é 8%. Quer dizer que a resposta era simples, era a opção C, 8%. Na questão 2, apresentam-nos uma série de pontos representados numa reta real e dizem-nos que a distância entre cada dois destes pontos é uma unidade, não é? Daqui, uma unidade é o comprimento de cada um destes segmentos de reta aqui representados. Ora, queremos saber ou identificar o segmento de reta, qual destes segmentos de reta, que tem comprimento igual a 1, portanto um destes que aqui estão, que é precisamente o segmento de reta que contém a abscissa A mais 3 raiz de 2. Portanto, o segmento de reta, qual destes segmentos de reta é aquele ao qual pertence um ponto que tem esta abscissa. Vejamos quanto é 3 raiz de 2. Ora, 3 raiz de 2, se introduzirmos na calculadora, para obtermos um valor exato, vamos obter então 4,2, 4, 2, 6, etc, etc. Portanto, 4 unidades, 2 décimas, 4 centésimas, etc. O que quer dizer que, se a abscissa do ponto Q é A, não é? Nós estamos à procura do ponto cuja abscissa é A mais 3 raiz de 2, então, onde fica esta abscissa A mais 3 raiz de 2? Correto? Portanto, daqui aqui é 1, isto é A mais 1, A mais 2 já vem para S, A mais 3 já vem para o ponto T, A mais 4 já vem para o ponto U, mas nós não queremos adicionar 4. Queremos adicionar 3 raiz de 2, ou seja, 4,2 tal. Portanto, 4 mais qualquer coisa, que são estes 0,2, 4, 2, 6, etc. Quer dizer que a abscissa pretendida, A mais 3 raiz de 2, vai ficar algures no interior do segmento de reta UV. Portanto, a resposta correta é a indicação deste segmento de reta. Não esquecer de usar o parênteses retos, não é? UV representativo de segmento de reta. Na questão 3, dizem-nos que a distância da Terra ao Sol é igual a 149,6 milhões de quilómetros e a distância média de Neptuno ao Sol é 30 vezes a distância média da Terra ao Sol. Queremos determinar esta distância de Neptuno ao Sol
e escrevê-la em notação científica. Ora, a distância pretendida, vou representar por D, que é a distância de Neptuno ao Sol, é 30 vezes a distância da Terra ao Sol, 30 vezes 149,6, não esqueçamos que estamos a falar de milhões. Isto em milhões. Ok? Portanto, o número que pretendemos é 30 vezes 149,6 milhões. Efetuando este cálculo, obtemos 4.488, não é? Não esqueçamos então que estamos a falar de milhões. Escrevendo corretamente este número, uma vez que estamos a falar de milhões, portanto, 6 zeros, 4.488 milhões, 6 zeros. Cá está ele. Esta é então a distância em quilómetros, milhões de quilómetros, não é? A distância em quilómetros que pretendemos que é a distância de Neptuno ao Sol, correto? E é este valor que pretendemos então, para finalizar a resposta à questão, apresentar na forma de notação científica. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Temos que ter então um produto de dois fatores, não é? Em que o primeiro fator é um número ou algarismo entre 1 e 10, não contando com 10, e o segundo é uma potência de base 10 com um determinado expoente que vamos encontrar. Vamos então colocar a vírgula no 4. Porquê? Porque temos que ter aqui um número ou algarismo entre 1 e 10. Portanto, vai ficar 4,488 para ficar entre 1 e 10. E agora vamos ver quantas casas então temos que andar para a direita para determinar este expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que quer dizer que este expoente é 9. Portanto, a resposta à questão é esta. 4,488 vezes 10 elevado a 9 km. Esta é a distância média entre Neptuno e o Sol. Na questão 4, falamos de um triângulo retângulo cujos catetos medem 48 e 62. Portanto, trata-se de uma situação em que vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Um dos catetos é 48 cm, o outro é 62 e pretendemos calcular precisamente a hipotenusa, não é? Porque é isso que é pedido aqui, em frente a um reto. É a aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Portanto, aplicando então o Teorema de Pitágoras, 48 ao quadrado mais 62 ao quadrado. 48 ao quadrado é 2.304 mais 62 ao quadrado, 3.844. Efetuando esta adição, obtemos então 6.148. E agora vamos então fazer a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada, para retirar aqui o quadrado na hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual à raiz quadrada de 6.148, que, consultando a calculadora, é precisamente 78,4091, etc. E que vamos arredondar ao que é pedido. Pedem-nos para apresentar o cálculo arredondado às centésimas. Então, a resposta é que a hipotenusa é aproximadamente. As centésimas, então, são aqui no 0, décima centésima, portanto, o 9 aumenta o 0 para 1, quer dizer que é 78,41 centímetros. E esta é a resposta à questão. Na questão 5, apresentam-nos um esquema que é supostamente uma estrutura com 3 pisos, portanto um resto de chão, um primeiro andar e um segundo andar. Por observação desta imagem e também por análise dos dados da questão, dizem-nos então que de A a D são 23 metros, de B a C 12 metros, dizem-nos ainda que AB, portanto esta medida aqui, é idêntica a CD, não é? E temos aqui que o ângulo BAH é 30 e EGF é idêntico, também é 30. Por análise, então, destes dados, devemos que o triângulo ABH e o triângulo EEF são iguais. Portanto, estes triângulos são iguais,
têm aqui o mesmo ângulo agudo e o mesmo cateto adjacente a esse ângulo. Ora bem, vamos então começar por determinar A, B e CD, que são segmentos de reta com o mesmo comprimento, segundo a informação da questão. Ora, 23 menos 12, para ver quanto é que sobra para estes cantinhos. 23 menos 12 são 11. O que quer dizer que estes cantinhos A, B e CD juntos têm 11 metros. Portanto, quer dizer então que AB, que é igual a CD, será a metade de 11. 11 dividido por 2, portanto 5,5 metros. Então, 5,5 metros aqui e aqui. Ora, o que é que nós pretendemos calcular? DF, o comprimento do segmento de reta DF, que é a distância do resto de chão ao segundo andar. DF, do resto de chão ao segundo andar. Ora, nós sabemos que DF é igual a DE mais AF. Ora, DE é idêntica a BH. E AF é idêntica também a EH, uma vez que este triângulo é igual a este, como já vimos há pouco. Portanto, este lado é o que se opõe ao ângulo 30 e aqui também, portanto, este lado é precisamente o mesmo de BH. Então, quer dizer que o que pretendemos calcular de EF não é mais do que o dobro de BH, ou o dobro de EF, que é a mesma coisa. Vamos então calcular, por exemplo, neste triângulo BH. Ora, BH é o lado que se opõe ao ângulo agudo 30. E aqui temos um ângulo reto, não é? Por informação na questão. Quer dizer que vamos aplicar aqui a trigonometria, uma vez que temos um ângulo agudo e o seu cateto adjacente e pretendemos calcular o cateto oposto. Portanto, este é o cateto oposto. O 5,5 é o cateto adjacente do ângulo agudo 30 graus. Vamos então fazer aqui uma breve revisão da trigonometria. A trigonometria assenta no conhecimento das três razões trigonométricas para um triângulo retângulo que se aplicam em qualquer um dos seus ângulos agudos. Então, seno de alfa, sendo o alfa um ângulo agudo num triângulo retângulo, é igual, relembremos, ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa, ângulo agudo num triângulo retângulo, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ora, vejamos qual destas três razões trigonométricas se adequa melhor à nossa situação. Pretendemos então calcular este cateto oposto ao ângulo 30 graus. Portanto, pretendemos o oposto e temos o adjacente, este 5,5 que é o cateto adjacente do ângulo agudo 30 graus. Aqui o AH é a hipotenusa que ninguém pede nem ninguém dá, portanto não nos interessa. E se não interessa, não vamos usar as razões trigonométricas seno nem cosseno, porque utilizam a hipotenusa. Vamos então aplicar a tangente de 30 graus no nosso caso. Temos então que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto. Vamos lhe chamar x, que é aquilo que pretendemos descobrir, aqui BH, que é idêntico, como já vimos, a EF, sobre o cateto adjacente, que é 5,5. Resolvendo esta equação, o 5,5 que está aqui a dividir vai passar a multiplicar, obtemos então que x vai ser igual a 5,5 vezes, passa a multiplicar, a tangente de 30 graus. Introduzindo esta expressão na calculadora, obtemos então que x vai ser 3,17542,6, etc, 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 não é? E este será então o comprimento em metros do x, que é o quê? Precisamente o segmento BH. O dobro dele é aquilo que pretendemos, DF. Portanto, DF, comprimento do segmento de reta DF, será duas vezes este valor que aqui temos, o 3,175,4, etc, etc, não é? Ou seja, introduzindo a calculadora, basta colocar a expressão e multiplicar por 2 ou deixar no visor da máquina o resultado obtido aqui atrás e multiplicar diretamente por 2 para obter o dobro. Temos então 6,3508, etc, etc, que vamos então finalmente arredondar àquilo que é pedido e pedem-nos às centésimas. Ora, décima centésima, a centésima é o 5, o 0 não aumenta ao 5, portanto vai dar aproximadamente 6,35 metros. Não é? E esta é a resposta à questão. A medida de DF é aproximadamente 6,35 metros.
Na questão número 6, apresentam-nos um cubo que tem no seu interior uma pirâmide e informam-nos ainda que o vértice V desta pirâmide coincide exatamente com o centro do cubo. Ora, esta informação é muito útil. Vamos já fazer aqui uma análise relativa à mesma. Porquê? Porque se V está exatamente no centro do cubo, quer dizer que esta altura da pirâmide, não é? Esta altura é exatamente metade da aresta ou da altura do próprio cubo. Correto? Vamos então responder à linha 6.1. Na linha 6.1 temos que escolher a reta que é secante, mas não é perpendicular ao plano que contém a base ABCD. Ora, que base é essa ABCD? A base ABCD é precisamente a base inferior do cubo, não é? Portanto, trata-se de um plano que contém esta base inferior do cubo, aqui no fundo. Então, qual será então a reta que é secante? Secante quer dizer mesmo concorrente. Não se esqueçam que secante é o mesmo que dizer concorrente. Concorrente quer dizer que interseta. Portanto, vejamos as nossas hipóteses. A reta AH. De facto, a reta AH, alguns aqui no interior do cubo, não é? Uma diagonal espacial do cubo. Esta reta AH é realmente secante ao plano que contém a base inferior, não é? Porque interseta o plano que contém a base inferior, aqui imaginá-lo, aqui prolongado, não é? No ponto A. Não é? É uma reta oblíqua com este plano que contém a base inferior do cubo. E é, portanto, uma reta secante, ou seja, concorrente, porque interseta, então, este plano que contém a base inferior do cubo, mas não lhe é perpendicular, porque ela é oblíqua, forma aqui um ângulo que é um ângulo agudo, não é um ângulo reto. Portanto, a opção correta era a opção A, a reta AH. Vamos, no entanto, analisar o que acontece nas restantes opções. Por exemplo, na opção B, temos a reta AD. A reta AD é a reta que contém a aresta da base lateral do cubo. Portanto, esta reta AD está contida no plano que contém a base inferior do cubo e não lhe é, portanto, secante. Contida porque está no interior. Portanto, a opção B não é, porque a reta é contida e não secante. Na opção C, temos a reta EH. A reta EH é esta que contém esta aresta superior aqui do cubo. Portanto, esta reta EH é uma reta que é paralela ao plano que contém a base inferior do cubo. Paralela, estritamente paralela, e, portanto, não é secante, porque não interseta. Também não serve, porque é estritamente paralela ao plano pedido. Na opção D, tínhamos a reta ED. A reta ED é esta reta aqui, não é? Na vertical, que é uma reta que realmente é secante ao plano que contém a base inferior do cubo. É secante porque o interseta ali num ponto, mas é perpendicular, porque forma com ele, com este plano que contém a base inferior, não é? Um ângulo de 90 graus. E pediram-nos não perpendicular. Portanto, esta reta realmente é secante, mas não serve porque é perpendicular. Portanto, estas três hipóteses não serviram. Na linha 6.2, pedem-nos para calcular o volume da pirâmide que eu aqui representei a verde. Portanto, A, B, C, D, V. A, B, C, D, V. Esta pirâmide no interior do cubo, que, como vimos há pouco, tem altura, não é? Igual a metade da altura, ou seja, da aresta do cubo, uma vez que V coincide com o centro do cubo. Então, quer dizer que esta altura então, da pirâmide é metade da altura do cubo. A altura do cubo é a sua aresta. Portanto, o primeiro passo é precisamente calcular esta aresta do cubo, a partir da informação que nos é dada, porque nos dizem que o volume do cubo é 729 centímetros cúbicos. Ora, o volume do cubo, como nós sabemos, é calculado pela aresta ao cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Quer dizer que a aresta ao cubo é 729 centímetros cúbicos. Resolvendo esta equação, vamos então determinar a aresta do cubo, ou seja, a sua altura, fazendo a operação inversa do cubo, portanto, a raiz cúbica de 729. Vamos obter a raiz cúbica de 729 é 9, porque 9 vezes 9 vezes 9, 3 vezes é 729. Portanto, 9
centímetros. Então a aresta, ou seja, a altura do cubo, é precisamente 9 centímetros. Quer dizer, então, que esta altura da pirâmide é metade de 9. Portanto, a altura da pirâmide estamos a falar da pirâmide, que é isso que queremos para calcular o seu volume, é então metade de 9. 9 a dividir por 2 são 4,5, portanto 4,5 centímetros. Vamos então à fórmula do volume da pirâmide, que é o que é pedido. Como nós sabemos, o volume de uma pirâmide calcula-se fazendo a sua área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é a área deste quadrado, que aqui temos, que é também a base do cubo. Não é? E como a aresta é 9 vezes 9. 9 vezes 9. A área deste quadrado da base. Portanto, temos aqui então 9 vezes 9 para a área da base, vezes a altura da pirâmide, que já vimos que são os 4,5, metade da altura do cubo, não é? Sobre 3. Pronto, e é isto que nos vai dar a resposta à nossa questão. Fazendo o cálculo, vamos obter 121,5 centímetros cúbicos. E esta é então a resposta à questão. Na questão 7, dizem-nos que a professora vai sortear 2 elementos de um grupo composto por 2 rapazes e 2 raparigas e vai sortear estes 2 elementos, então, para apresentar um trabalho à turma. Qual é a probabilidade de o par escolhido, estes 2 alunos escolhidos, ser constituído por uma rapariga e um rapaz? Portanto, no grupo de alunos, dizem-nos que temos então 2 rapazes e 2 raparigas, vamos designar as raparigas por menina 1, menina 2, temos então 2 rapazes, rapaz 1 e rapaz 2, isto é o conjunto de pessoas que temos inicialmente, portanto, é com estes elementos que vamos formar os nossos casos possíveis na escolha de um rapaz e uma rapariga, como a professora pretende. Portanto, podemos fazer essa contagem sem ajuda de tabela ou árvore, simplesmente por análise da situação. Portanto, temos que escolher então 2 pessoas. Podemos escolher a menina 1 com a menina 2, ou a menina 1 com o rapaz 1, ou a menina 1 com o rapaz 2. Podemos escolher a menina 2 com o rapaz 1. Podemos escolher a menina 2 com o rapaz 2. Com o rapaz 2. A menina 2 com a menina 1 não, que já estão, não é? Podemos escolher o rapaz 1 com o rapaz 2. O rapaz 1 com a menina 1 não, porque já está. O rapaz 1 com a menina 2 também não, que já está. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos possíveis no total. Podemos ter feito esta contagem com a ajuda de uma tabela. Vamos aqui fazer uma primeira escolha de uma pessoa, não é? E uma segunda escolha de outra pessoa, de entre os que temos, que são a menina 1, a menina 2, o rapaz 1 e o rapaz 2, não é? Uma vez que são 2 escolhas, conjugamos estas 2 escolhas numa tabela ou numa árvore, também podia ser numa árvore, então obtemos aqui menina 1 com menina 1, menina 1 com menina 2, menina 1 com rapaz 1, menina 1 com rapaz 2, menina 2 com menina 1, menina 2 com menina 2, menina 2 com rapaz 1, menina 2 com rapaz 2, rapaz 1 com menina 1, etc, não é? Preenchendo toda esta tabela, rapaz 1, rapaz 1, rapaz 1, rapaz 2, rapaz 2, menina 1, rapaz 2, menina 2, rapaz 2, rapaz 1 e rapaz 2, rapaz 2. Por análise desta tabela, vemos imediatamente que há aqui casos que são impossíveis, porque estamos a escolher 2 pessoas ao mesmo tempo daquele grupo, portanto, menina 1 não pode ser, menina 2, a mesma menina também não, rapaz 1, rapaz 1, rapaz 2, rapaz 2. Por outro lado, menina 2, menina 1 é o mesmo que dizer menina 1, menina 2, portanto é escolher as meninas. Assim como rapaz 1, menina 1 é o mesmo que menina 1, rapaz 1. Rapaz 1, menina 2 é o mesmo que menina 2, rapaz 1. Rapaz 2, menina 1 é o mesmo que menina 1, rapaz 2. Rapaz 2, menina 2 é o mesmo que menina 2, rapaz 2. E rapaz 2, rapaz 1 é o mesmo que rapaz 1, rapaz 2. Ou seja, estes casos são repetidos, não é? E se são repetidos, não contamos com eles para os casos possíveis. Portanto, temos como casos possíveis
estes que aqui estão em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima ou em baixo, que eles são idênticos, contei-os pelo lado de cima. Assim como tínhamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz com esquema ou sem esquema, temos então 6 casos possíveis. Como queremos então escolher uma menina e um rapaz, vamos ver onde é que isto acontece. Aqui não, menina 1, menina 2 são duas meninas. Menina 1, rapaz 1, sim. Menina 1, rapaz 2, sim. Uma menina com um rapaz. Menina 2, rapaz 1, sim. Menina 2, rapaz 2, sim. Rapaz 1, rapaz 2, não, que são 2 rapazes. Portanto, temos 4 casos favoráveis. Num total de 6. 6 casos. 6 casos possíveis. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no total. Portanto, dividido por 2, simplificando a fração, obtemos então 2 terços. 4 por 2, 6 por 2. A resposta é 2 terços. Na questão número 8 apresentam-nos um diagrama de extremos e quartis. Relembremos que os extremos são 0 e 9, portanto este é o extremo inferior. E aqui temos o extremo superior, não é? E relembremos também o que significam estes valores que aqui estão. Portanto, o 4 representa o primeiro quartil, o 5 representa o segundo quartil ou mediana, também chamado mediana, e o 7 representa o terceiro quartil. Portanto, a mediana é também designada, entre parênteses aqui, por segundo quartil. Ora, quando nos perguntam a amplitude interquartis deste conjunto de dados, a amplitude interquartis é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Portanto, é a diferença entre 7 e 4. Portanto, a resposta à questão é simples. 7 menos 4, que são 3. A resposta é 3. Apresenta-nos aqui um conjunto X, que é a interseção do intervalo menos 2 a 1, fechado menos 2 e aberto de 1, com o conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros relativos, que aliás nos é relembrado isso na questão. Portanto, vamos fazer aqui uma representação numa reta numérica, só para vermos melhor o que está a acontecer. Temos o intervalo de menos 2 a 1, de menos 2 a 1, fechado no menos 2 e aberto, não é, no 1. Este intervalo, o que tem então em comum, não esqueçamos que para fazer uma interseção estamos então à procura de o que tem em comum este intervalo com o conjunto dos inteiros relativos. O que é que este intervalo tem em comum com os inteiros? Ou seja, de outra forma, quais são os inteiros dentro deste intervalo? Não é? Temos aqui o menos 2, que é inteiro. Temos o menos 1, lá dentro, que também é inteiro. Temos o 0, lá dentro, que também é inteiro. E temos o 1, que não está no interior deste intervalo, porque é aberto. Então, se está aberto, não está contido neste intervalo. Logo, não está na interseção deste intervalo com o conjunto dos números inteiros relativos. Portanto, quem são os inteiros relativos que estão em comum, ou seja, nesta interseção com este intervalo? São o menos 2, o menos 1 e o 0. Quer dizer que a resposta terá que ser menos 2, menos 1 e 0. São estes três valores, o que corresponde à opção B. Na pergunta 10, apresenta-nos um gráfico em que temos a representação de uma função f, que numa primeira análise vemos logo que corresponde a uma parábola, não é? Portanto, uma função quadrática, e aqui um triângulo que é isósceles, uma vez que nos dizem que o lado OB é igual ao lado BA. Portanto, este lado é igual a este. Dizem-nos ainda que o ponto A tem coordenadas 4, 0, o que quer dizer que a distância de O a A é 4. A abscissa de A é 4. Logo, se este triângulo é isósceles, há que ter em atenção que a sua altura, não é, vai dividi-lo em duas partes iguais, em dois triângulos geometricamente iguais, o que quer dizer que aqui a abscissa será 2, no pé, digamos assim, desta altura. Será 2. Portanto, pretendemos aqui calcular a área deste triângulo.
Daí eu estar a falar nesta altura, uma vez que, como sabemos, a área de um triângulo qualquer é igual à base vezes a altura sobre 2. Portanto, temos que calcular esta altura. A base é simples porque, como vimos há pouco, a distância de O a A é 4. Portanto, a base deste triângulo é 4. Vezes a sua altura, que não sabemos, vamos calcular, sobre 2. Esta altura que pretendemos calcular corresponde precisamente à medida deste segmento de reta, que é dado por f de 2. E porquê f de 2? Porque temos a função f, sabemos que a abscissa do ponto B é 2, queremos saber a sua ordenada. Aqui, não é? Se soubermos a ordenada de B, vamos saber esta distância, de O até ali, que é precisamente a altura do triângulo em questão. Portanto, esta altura que pretendemos não é mais do que f de 2. F de 2, imagem da abscissa 2 pela função f, uma vez que o ponto B pertence à função f. Ora, se nos dizem que a função f é dada pela expressão 4x², basta substituir aqui na abscissa x o valor 2. Então, f de 2, imagem de 2, será 4 vezes 2 no lugar de x, aqui, ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado é 4, portanto, 4 vezes 4, que é 16. Quer dizer que aquela ordenada do ponto B é 16. Aqui. Portanto, as coordenadas do ponto B são 2, 16. Então, a altura deste triângulo é precisamente 16. De 0 a 16. 16. Então, o valor que falta aqui é, então, 16. Efetuando este cálculo, vamos obter 32. 4 vezes 16 a dividir por 2. 32 será, então, a resposta à questão. Unidades de área, se quiserem, ou não põem nada, uma vez que não é dada a unidade de comprimento no enunciado. Na questão 11, apresentam-nos 4 gráficos e perguntam-nos então qual das opções pode representar graficamente uma função de proporcionalidade inversa. Ora, antes de analisar as nossas opções, nós sabemos que qualquer proporcionalidade inversa tem um gráfico que é uma hipérbola. Uma hipérbola no primeiro e no terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto, portanto, nos quadrantes ímpares, ou uma hipérbole também poderia estar nos quadrantes pares, segundo e quarto. Ou temos uma situação referente a uma hipérbole nos quadrantes ímpares ou nos quadrantes pares. E em qualquer destas situações, o gráfico é algo deste tipo. Uma hipérbole é um gráfico constituído por 2 ramos, não é? Ou por apenas um, depende do domínio, com esta aparência. Portanto, observando as nossas hipóteses, a hipótese A fica logo eliminada, porque temos nela algo que se assemelha a uma parte de uma parábola. As parábolas referem-se a funções quadráticas, portanto, do tipo y igual a ax quadrado, e não hipérbolas, portanto, proporcionalidades inversas, cuja expressão é do tipo y igual a k sobre x, onde k é a constante de proporcionalidade. Portanto, esta situação não se identifica com o que queremos. Depois temos a B. Na B, ainda menos, portanto, tínhamos algo que seria uma translação de uma parábola, portanto, isto está fora de questão. Na hipótese C, reparem que parece ser uma hipérbole, mas não é, porque toca há ali uma interseção com o eixo das ordenadas y. Isso não acontece nos ramos das hipérboles, portanto, isto não é possível. Sabemos que não está definido o valor ou a imagem de 0 numa proporcionalidade inversa, porque ficaria k, que é a constante, a dividir por 0, substituindo o x aqui por 0. Ora, qualquer número dividido por 0, isto dá erro, não é? Isto não é possível fazer-se. A divisão por 0 não existe. Portanto, aqui é impossível este ramo, não é? Interceptar o eixo das ordenadas. Isto não pode acontecer nas hipérboles. Está fora de questão. Portanto, esta referência a estas 3 situações era perfeitamente escusada, uma vez que a hipótese D apresenta-nos logo, não é? Um ramo de hipérbole no primeiro quadrante. Portanto, a resposta correta é, efetivamente, a hipótese de D.
Na pergunta 12 apresentam-nos os 4 primeiros termos de uma sucessão. Dizem-nos então que o primeiro termo dessa sucessão é menos 2, o segundo termo dessa sucessão é 4, o terceiro termo da mesma sucessão é menos 8 e o quarto termo é 16. Pretendemos descobrir qual é o número real b, de tal maneira que b elevado a n é o termo geral desta sucessão. Ou seja, se b elevado a n é o termo geral desta sucessão, substituindo n pelos números naturais, temos que obter aqui, no cálculo do b elevado a n, os termos da sucessão. Ora, para calcular o primeiro termo, substituímos sempre o n por 1 no termo geral, que quer dizer que b elevado a 1, portanto, substituindo n por 1, terá que dar menos 2. Ora, qual é o número b real que elevado a 1 é menos 2? Só pode ser o menos 2, não é? Porquê? Porque menos 2 elevado a 1, efetivamente, é menos 2, que é o nosso primeiro termo. Portanto, só pela análise do primeiro termo, verificamos que b, este número real que estamos à procura na base do termo geral, só pode ser menos 2. Vamos, no entanto, verificar o cálculo para os restantes termos que nos dão, portanto, segundo, terceiro e quarto termos. b elevado a 2. Portanto, cálculo para o segundo termo, temos que substituir o n por 2. b elevado a 2, se descobrirmos que o b é menos 2, terá que ser menos 2 ao quadrado. Ora, o expoente par anula o sinal menos da base, porque qualquer potência com base negativa e expoente par tem resultado positivo. Portanto, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Ora, 4 é exatamente o que temos no segundo termo. Portanto, está correto. Façamos a verificação para o terceiro termo. Terá que ser b elevado a 3, terceiro termo, ordem 3, substituímos o n por 3. Se descobrirmos que o b é menos 2, será menos 2 elevado a 3. Mas 3 é um número ímpar. Qualquer potência de base negativa e expoente ímpar dá resultado negativo, como sabemos. Portanto, isto é 2 elevado a 3, que significa que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ou seja, é 8. Menos 8. Ora, menos 8 é efetivamente o resultado do nosso terceiro termo. Portanto, isto também está correto. Vamos fazer agora a verificação do quarto termo. Para n igual a 4, ordem 4. b elevado a 4. Quer dizer que, sendo o b menos 2, fica menos 2 elevado a 4. Ora, o 4 é um expoente par. Portanto, se é par, o resultado é positivo. Potência de base negativa expoente par tem resultado positivo. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, é 16. Portanto, efetivamente, está verificado que dá o nosso quarto termo. Portanto, a resposta à pergunta é simples. A pergunta era: quem é o valor de b? O valor de b é menos 2. b é igual a menos 2. Temos aqui uma equação do segundo grau completa para resolver e apresentar o resultado na forma de fração irredutível. Como nós sabemos, para resolver qualquer equação de segundo grau completa, podemos e devemos aplicar a fórmula resolvendo. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac, portanto 4 vezes a vezes c, sobre 2a, ou seja, 2 vezes a. Onde o a, o b e o c são os coeficientes dos termos de grau 2, 1 e 0, respectivamente. Portanto, quem é o a? No nosso caso, o a é 10, coeficiente do termo de grau 2, o b é menos 3, coeficiente do termo de grau 1, e o c é menos 1, coeficiente do termo de grau 0. Aplicando então a fórmula resolvente, obtemos que x vai ficar igual ao simétrico de b menos b simétrico de b menos menos 3, ou seja, 3 mais ou menos raiz quadrada. b ao quadrado, o b é menos 3, parênteses, porque é negativo, menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c, 4ac, 4 vezes a vezes c. Ora, o a é 10, 4 vezes 10, vezes o c é menos 1, vamos pôr um parênteses, porque é negativo. Tudo isto sobre 2 vezes a, 2 vezes 10. Resolvendo, então, estes cálculos no interior da raiz quadrada, obtemos x igual a menos 3, mais ou menos
Raiz quadrada de... Ora, menos 3 ao quadrado é 9. Não se esqueçam que o quadrado é par, anula os sinais negativos da base. Qualquer potência de base negativa, portanto, par é positivo. 3 ao quadrado, 9. Aqui, efetuar as multiplicações todas de uma vez. Menos com menos é mais. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 1 é 40. Tudo sobre 2 vezes 10, que é 20. Terminando este cálculo no interior da raiz quadrada, x igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 mais 40, 49, tudo sobre 20. Ora, a raiz quadrada de 49 é 7, não é? Portanto, fica x igual a menos 3 mais ou menos 7. 7 porque 7 vezes 7 é 49, sobre 20. Separando agora, então, o mais e o menos para obter as duas soluções da equação, vamos ter que x igual a menos 3 mais 7 sobre 20, ou x igual a menos 3 menos 7 sobre 20. Ora, menos 3 mais 7 são 4. Quer dizer que vai dar x igual a 4 sobre 20, ou x igual a menos 3 menos 7 são menos 10. Portanto, menos 10 sobre 20. Simplificando estas frações. A primeira fração simplificamos por 4 e a segunda podemos simplificar por 10. Ou simplesmente cortar os zeros, não é? Eliminar os zeros, que significa o mesmo. Então, vamos obter que x vai ser igual a 4 por 4, 1. 20 dividido por 4, 5. Portanto, 1/5 é a primeira solução. Ou x igual a menos 1/2. Portanto, as soluções da equação são estas. Menos 1/2 e 1/5. Apresentam-nos uma inequação para resolver e indicar o intervalo de números reais que constitui o seu conjunto de solução. Ora, nesta inequação temos denominadores e parênteses. Sabemos que, pelas prioridades das operações, quer em inequações, quer em equações, devemos primeiro desembaraçar de parênteses. E para isso, temos aqui que aplicar a propriedade distributiva, uma vez que temos aqui uma multiplicação. Portanto, primeiro desembaraçar de parênteses, só depois reduzir ao mesmo denominador. Vamos então aplicar aqui a propriedade distributiva. X mais 3 sobre 5 maior que 2 vezes x, 2x, mais com menos é menos, 2 vezes 1, 2. Reduzindo agora ao mesmo denominador, temos aqui 5, portanto, que é como se estivesse sobre 1, vezes 5, em ambos estes termos, vamos obter x mais 3 sobre 5, na mesma, maior que 5 vezes 2x são 10x, sobre 5 vezes 1, 5, menos 5 vezes 2, 10, sobre 5 vezes 1, 5. Eliminando agora os denominadores que já são idênticos, ficamos então com x mais 3 maior que 10x menos 10. Vamos então passar os termos com incógnita para o primeiro membro e os termos sem incógnita para o segundo membro. Portanto, x mantém-se no primeiro membro, menos 10x, que era mais, troca de sinal, menos 10x, maior, na mesma, menos 10, que se mantém, e menos 3, que era mais, e troca de membro, portanto, troca de sinal. Simplificando os termos semelhantes, x menos 10x é como se tivesse aqui um 1. 1x menos 10x são menos 9x. Maior, menos 10 menos 3 são menos 13. Ora, obtivemos aqui um coeficiente negativo no termo em x, no termo de grau 1. Portanto, quando obtemos aqui um coeficiente negativo no termo da incógnita, temos que trocar os sinais em ambos os membros da inequação e inverter o sentido da sua desigualdade. Portanto, de menos 9x, trocando o sinal, passa a ser 9x. Trocando o sinal no segundo membro, de menos 13 passa para 13 positivo. Invertendo o sentido da desigualdade, de maior passa a ser menor. Vamos então agora passar o 9 que está aqui a multiplicar, vamos passá-lo a dividir. A operação inversa da multiplicação, que é a divisão, fica x, isolando a letra, menor que 13 a dividir por 9. Ora, 13 nonos não é um número inteiro,
e também não é uma fração redutível, portanto, terminou a resolução da inequação. Podemos fazer uma representação geométrica que não é obrigatória. Portanto, números x menores que 13 nonos, quer dizer que se são menores, são à esquerda de 13 nonos, alguns aqui na reta, menor não tem igual, não inclui o número, portanto é aberto, trata-se deste intervalo. Portanto, a resposta é conjunto de solução, ou intervalo de menos infinito, aberto, sempre no infinito, até 13 nonos, também aberto, uma vez que não tendo igual, não inclui o 13 nonos. E a resposta em intervalo é esta. Temos aqui um sistema de duas equações com duas incógnitas, não é? E pretendemos então descobrir qual é o par ordenado A, B, C ou D nas opções apresentadas que o verifica, ou seja, que é a solução deste sistema. Portanto, um par ordenado é a solução de um sistema se efetivamente substituindo a abscissa menos 1, x, e a ordenada 2, y, nas equações obtivemos duas afirmações verdadeiras, ou seja, se verificarem as duas equações do sistema. Portanto, vamos fazer essa substituição de x e y para o par apresentado na opção A. Portanto, menos 1 no lugar de x fica menos 1 mais 2 vezes o valor de y, que é 2, igual a 3. Substituindo na equação apresentada aqui em segundo lugar, temos menos 1 no lugar de x, menos o valor de y, que é 2, igual a 0. Resolvendo estes cálculos, prioridade de multiplicação, atenção, não é? Menos 1 mais 4, menos 1 mais 4 igual a 3, e menos 1 menos 2 é menos 3 igual a 0. Ora, menos 1 mais 4 é 3, portanto 3 igual a 3 é efetivamente verdade. Mas menos 3 igual a 0 é falso. Portanto, a opção A não serve. Não é? Portanto, este par ordenado não é a solução do sistema. Vamos fazer o mesmo assim para a opção B. Para o par ordenado 1, 1. Substituindo x por 1, mais 2 vezes, substituindo y também por 1, 2 vezes 1, igual a 3. Substituindo também na segunda equação, portanto, x por 1, menos y também por 1, igual a 0, obtemos então que, ora, prioridade novamente da multiplicação, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1 são 3, obtemos efetivamente 3 igual a 3, que é verdade, e 1 menos 1 é 0, portanto 0 igual a 0 também é verdade. Quer dizer que a opção correta é efetivamente a opção B. Se tivessem feito também a substituição para os pares ordenados apresentados nas opções C e D, verificavam que não obtinham duas afirmações verdadeiras. Na opção C, iriam obter falso na primeira e verdade na segunda. E na opção D, iriam obter falso em ambas. Portanto, estes pares também não serviam, não é? Portanto, a resposta correta é a D. Na questão 16, apresenta-nos uma expressão numérica composta por várias potências, uma potência de potência, uma potência de expoente negativo, e queremos então resolvê-la apresentando a resposta na forma de uma potência de base 4, segundo nos pede. Vamos primeiramente aqui aplicar as regras de operações com potências, uma vez que temos que resolver aqui uma potência de potência e uma série de multiplicações de potências até obtermos uma única potência. E sim, preocupamos em colocar essa potência final na forma pretendida, que é com base 4. Ora, como é que nós resolvemos uma potência de potência? Multiplicamos os expoentes. Portanto, damos a mesma base, 12, 3 vezes 2 é 6. Vou copiar o resto, vamos fazer uma regra de cada vez para respeitar as prioridades e termos uma melhor visão do que pretendemos. Vamos então fazer agora aqui a primeira multiplicação que tem prioridade, que aparece aqui em primeiro lugar, e que tem a mesma base. Portanto, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. É assim que se multiplicam potências com a mesma base. Portanto, 6 mais 3 são 9. Portanto, está 12 elevado a 9, vezes 3 elevado a menos 9.
Chegamos aqui e obtemos uma multiplicação de duas potências que não têm a mesma base, não é? 12, 3, nem têm o mesmo expoente, uma vez que 9 aqui é positivo e aqui é menos 9 negativo. Ora, nós pretendíamos era ter aqui a expoente 9. Se tivéssemos o mesmo expoente, aqui 9, positivo, então aplicávamos a regra de multiplicação de potências com o mesmo expoente. Podemos tê-lo, basta aplicar a regra de potências de expoente inteiro negativo. Ora, o que é que diz essa regra? Temos aqui a base 3. 3 é como se fosse 3 sobre 1. Essa regra diz que, invertendo a base, em vez de 3 ou 3 sobre 1 fica 1/3, trocamos o sinal ao expoente, que era menos 9, portanto, trocando o sinal passa a ser 9. Portanto, isto é o que nos diz a regra de potências de expoente inteiro negativo. Portanto, invertendo a base e trocando o sinal ao expoente, fica positivo, obtemos uma potência idêntica à anterior. O que quer dizer que, aplicando essa regra aqui, invertendo então o 3, 1/3, trocando o sinal ao expoente, então, 9, obtemos então o que queremos, que é uma multiplicação de potências com o mesmo expoente. Portanto, como é que se faz isso? Multiplicam-se as bases, 12 vezes 1/3, sabemos que o 12 é como se fosse sobre 1. Como é que se multiplicam frações aqui na base? 12 vezes 1 e 1 vezes 3. Portanto, vamos obter 12/3. 12 vezes 1, 12, 1 vezes 3, 3, 12/3, multiplicando então as bases, elevado a 9, uma vez que damos o mesmo expoente. Ora, 12/3 é 4, não é? 12 a dividir por 3 é 4. 4 elevado a 9. Obtivemos então uma única potência no resultado, que por sinal tem exatamente base 4, como é pedido na questão. Quer dizer que a resposta à questão é 4 elevado a 9. Pedem-nos para considerar então um retângulo cujos lados são representados por x e x mais 3, portanto, x mais 3, na largura e comprimento desse retângulo, que não valia a pena desenhar, com x maior que 0, claro, porque senão esta medida não correspondia a uma medida real, o retângulo não existia, portanto não há medidas de lados zero nem negativas, não é? E, portanto, pedem-nos para escrever um polinómio que representa a área deste retângulo. Sabemos que a área de qualquer retângulo é dada por comprimento vezes largura ou base vezes altura. Portanto, é o produto destas duas expressões. X vezes x mais 3, ou ao contrário, neste caso, não é comprimento é x mais 3 vezes x, tanto faz. Aplicando a propriedade distributiva, x vezes x, x quadrado, mais x vezes 3, 3x, obtemos exatamente aquilo que é pedido, que é o polinómio que corresponde à área deste retângulo na sua forma reduzida. X quadrado mais 3x. Portanto, a resposta é essa, x quadrado mais 3x. Na questão 18, apresentam-nos então dois triângulos, ABC, ABC e ABD, inscritos numa circunferência. Efetivamente, estes triângulos têm os vértices sobre a linha da circunferência, portanto, são inscritos nessa circunferência. E dizem-nos então que o triângulo ABD é isósceles, ABD, em que AD é igual a BD, portanto, esta medida de AD é igual a esta, BD, aqui. Este triângulo aqui, ABD, é efetivamente isósceles, tem dois lados iguais. Dizem-nos ainda que a amplitude do arco AB, como se vê na figura, é 60 graus e que o ponto C pertence ao arco BD, efetivamente, o ponto C pertence ao arco BD, e ainda que o ângulo CBD, portanto, CBD tem amplitude 20 graus. Portanto, tudo isto são dados da questão. Queremos calcular a amplitude do ângulo ABC. Não é? É isto que pretendemos calcular. Este ângulo aqui, ABC, portanto, todo este ângulo aqui em B. Não é? Para isso, temos que calcular ABD, portanto, esta parte aqui. Se calcularmos o ângulo ABD do triângulo ABD, este ângulo, adicionando 20, temos o que queremos, que é ABC.
Para calcular este ângulo ABD, este ângulo aqui no triângulo ABD, é simples, uma vez que ele é isósceles e temos aqui a medida do arco AB. Como nós sabemos, a partir de um determinado arco é possível calcular o ângulo inscrito correspondente. Portanto, aqui temos um ângulo inscrito, porque o vértice desse ângulo D está sobre a linha da circunferência, portanto é um ângulo inscrito na circunferência, e como sabemos, a amplitude de qualquer ângulo inscrito numa circunferência é igual a metade do seu arco correspondente, não é? Quem é o arco correspondente? É precisamente a AB, que mede 60 graus. Quer dizer que este ângulo aqui é metade de 60, é 30. Vamos escrever isso. ADB, este ângulo aqui em cima, inscrito na circunferência, é metade do seu arco correspondente, porque é inscrito na circunferência e, portanto, mede 30 graus. Ora, se este ângulo é 30 graus, uma vez que o triângulo ABD é isósceles, tem dois lados iguais, tem então também estes dois ângulos iguais. Os dois ângulos opostos a esses lados iguais têm que ser também iguais. O que quer dizer que, tirando a 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, estes 30 graus, vamos obter 150 graus. E dividindo estes 150 graus por 2, não é? Para cada lado, vamos obter então 75 graus. Estes 75 graus são então a amplitude quer do ângulo BAD, vamos por aqui com letras, BAD, identificá-los, quer do ângulo ABD. ABD. Estes dois ângulos aqui, internos do triângulo ABD, são então 75 graus. Logo, é fácil então agora responder ao que queremos. O ângulo ABC, que pretendíamos, está ele, será então os 75 graus de ABD, não é? Mais aqueles 20 que lá estavam na figura. E, portanto, a resposta é 95 graus. Na questão 19, temos aqui então um hexágono regular, portanto com os lados todos iguais, e pretendemos saber qual dos seguintes pontos é a imagem do ponto F, portanto a imagem deste ponto F, por uma reflexão deslizante de eixo EB, vamos desenhar esse eixo, EB, não é? Uma reflexão deslizante de eixo EB e associada então ao vetor FA. Vamos colocá-lo aqui. Ora bem, o que é então uma reflexão deslizante de eixo EB associada a um vetor FA? Portanto, o ponto F reflete segundo o eixo EB. Ao refletir, o eixo EB funciona como um espelho, portanto, passa de F para D e depois é seguida esta reflexão de uma translação associada ao vetor FA, que, como nós vemos aqui, FA tem origem em F, extremidade em A, sentido da esquerda para a direita, direção horizontal, comprimento igual ao lado do hexágono, uma vez que ele é regular, todos os lados são iguais. Então, é um vetor com estas três características. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, comprimento igual ao lado do hexágono regular. E este vetor tem então que ser aplicado no ponto D para saber então qual é a imagem do ponto F segundo esta reflexão deslizante. Se nós aplicarmos este vetor no ponto D, este vetor, cá está ele aqui, é o mesmo que dizer DC. Portanto, este vetor é exatamente o mesmo que dizer DC, vetor DC. Portanto, a resposta é o ponto C. Portanto, o ponto F reflete para D e depois desliza para C. Reflexão deslizante associada a vetor FA. Portanto, a resposta é ponto C, opção C. Na questão 20, é-nos apresentado um cubo, o A, B, C, D, E, F, G, H, e é pedido para considerar a seguinte afirmação. Portanto, quaisquer dois planos perpendiculares ao plano que contém a base A, B, C, D, portanto, o plano que contém esta base inferior do cubo, estamos a imaginar este plano aqui, a base, não é?
que contém esta base inferior. Dizem-nos então que quaisquer dois planos que sejam perpendiculares a este plano que contém esta base inferior do cubo são perpendiculares entre si. E a seguir pedem-nos para identificar com letras da figura dois planos que permitam mostrar que esta afirmação é falsa. Efetivamente ela é falsa porque há aqui planos que são perpendiculares a este plano que contém a base inferior do cubo e que não são perpendiculares entre si, até são paralelos, por exemplo, paralelos ou oblíquos. Vejamos, por exemplo, vamos aqui representar a verde, este plano que contém esta face lateral esquerda e o que contém esta face lateral, por exemplo, direita, são planos que são paralelos entre si, são estritamente paralelos e são efetivamente perpendiculares ao plano que contém a base inferior do cubo. Não é? Portanto, está aqui mostrado que existem efetivamente planos aqui que não estão nas condições da afirmação. Este é apenas um exemplo, podíamos imaginar outros planos, por exemplo, este plano outra vez com um plano interior, aqui dentro, FAC. Não se esqueçam que um plano define-se usando 3 letras, nele contidas, 3 pontos. Não é? Por exemplo, este plano é FA, o tal verde que eu aqui pus, que contém a face esquerda do cubo, e o plano FAC, por exemplo, este que está aqui no interior, eles formam aqui um ângulo agudo, eles são oblíquos entre si. Este plano, aqui, na diagonal, no interior do cubo, com este plano que contém esta face esquerda, eles são realmente oblíquos, não são perpendiculares, e, no entanto, ambos são perpendiculares ao plano que contém a base inferior do cubo. Portanto, tínhamos aqui uma série de hipóteses. Vamos, por exemplo, falar nestes dois planos verdes que escolhi inicialmente. FA, por exemplo, FA e GBC, por exemplo, ou GHC, tanto faz, basta usar 3 letras, 3 pontos contidos nos planos que queremos referenciar. Portanto, isto era uma opção de resposta. Atenção que isto são opções de resposta. Há muitas opções, não é? Porque estes planos são paralelos entre si. São paralelos, não é? Estritamente paralelos. Temos também, então, a opção EFA, ou, por aqui, 2 ou 3 hipóteses, EFA, e o tal plano FAC, este na diagonal no interior do cubo. Efetivamente, eles são oblíquos, não são perpendiculares, não é? São oblíquos. E, no entanto, eles são, efetivamente, ambos perpendiculares com o plano que contém a base inferior. Há, efetivamente, aqui uma série de opções, desde que escolhamos corretamente de entre os planos que, efetivamente, são perpendiculares ao plano que contém a base inferior. Quais são todos os planos que são perpendiculares ao plano que contém a base inferior? Portanto, este que já falei, o EFA, da face esquerda, o GBC, da face direita, o de trás é HC, por exemplo, é HC, o da frente, FAB, por exemplo, FAB, e os dois diagonais no interior aqui, FAC, e ainda o outro na diagonal contrária, vai ali para trás, EGB, basta escolher 3 letras, não é? Temos aqui 6 planos, todos perpendiculares ao plano que contém a base inferior do cubo, mas eles não são todos perpendiculares entre si. Estes dois diagonais não serviam porque eles são perpendiculares entre si, mas serviam aqui outros. E alguns dos outros também não serviam, porque, por exemplo, o esquerdo, não é? É perpendicular com o de trás, ou o esquerdo é perpendicular com o da frente. Tínhamos que fazer aqui escolhas acertadas. Mas já temos aqui boas opções de resposta.